Jesus nos ensinou que a fé é fundamental para nós agradarmos a Deus, porque a fé nos mostra confiança no Pai e no poder, na soberania de Deus. Além disso, ele nos mostrou como a fé é importante para sermos curados e vivermos milagres. Em diversos processos, nós vemos Jesus ali falando: a tua fé te curou, é pela tua fé. Então, quando nós vemos, por exemplo, lá em Marcos 11, Jesus diz assim, lá em Marcos 11, 21, diz assim, ó, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que se diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receberei, e tê-las-ei. Então, aqui Jesus nos está mostrando o quê? Que a dúvida é o oposto ali da fé, que a dúvida é um obstáculo para a fé, na verdade. Então, nós devemos buscar, através da alimentação da palavra de Deus em Cristo Jesus, a eliminar as dúvidas. Nós somos seres humanos, como Jesus nos mostrou, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, então devemos nos manter em espírito de oração para que a gente não caia em tentação. Então, para que a nossa fé não desfaleça, nós devemos buscar estarmos em relacionamento diário com Deus, em rotina de oração, em rotina espiritual, alimentando da palavra e orando constantemente, para que de fato a gente tenha esse crescimento espiritual e a gente busque primeiro o reino dos céus, ou seja, a nossa evolução espiritual por meio da oração, porque Jesus nos disse que tudo que orando, crendo, sem duvidar, nós receberemos. Mas para isso nós devemos buscar o quê? Estar em posição de oração, porque aquilo que compete a nós fazermos nos cura. Aquilo que compete a nós fazer nos promove cura quando nós nos colocamos diante de Jesus Cristo, se alimentando da Sua palavra e nos colocando em oração, porque a oração é nossa ferramenta que nos leva a Deus. E quando nós pedimos com confiança na soberania de Deus para nos dar aquilo, nós recebemos, é o que Jesus nos diz. Então, quando é o melhor para nós e quando é a vontade de Deus, mas nós temos que ir até o Pai. Jesus nos ensina que muitos não recebem porque não sabem pedir ou porque não pedem. Então, nós devemos aprender, de fato, a se colocar em rotina espiritual de oração, para que a gente viva a cada dia mais bênçãos, tanto terrenamente quanto espiritualmente, e que a gente tenha o foco principal na nossa evolução espiritual, porque as demais coisas nos são acrescentadas. E Jesus ele nos ensina que é através da oração que nós recebemos em seu nome. Então, aqui o texto de Marcos 11 segue dizendo, no versículo 25: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós, para termos relacionamento ali com Deus, é muito importante nós guardarmos no nosso coração os mandamentos que Jesus Cristo nos deu. E um deles foi o perdão ao próximo. Então, Jesus nos ensinou que, diante da nossa oração, nós precisamos buscar se apresentar a Deus com o coração limpo, com o coração que deseja lhe perdoar o próximo, com o coração que se põe em perdão e misericórdia, como o Senhor Jesus nos ensinou. Porque quando nós colocamos com o nosso coração, buscando de fato viver os mandamentos de Jesus Cristo, nós agradamos a Deus. Então, a fé nos faz viver e buscar viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, quando de fato estamos dispostos a viver aquilo que Deus quer para nós, uma vida em Jesus Cristo. Então, que a gente não viva uma vida como fariseus que usavam da palavra de Deus para se afastar dos comportamentos do amor, dos comportamentos que Jesus Cristo tinha, da fé, da misericórdia e da justiça que Jesus Cristo nos trouxe. Então, que de fato
a gente saiba que tudo é possível e que somente em Jesus Cristo, e no alimento constante da tua palavra e da oração, que nós conseguimos ali, de fato, nos fortalecermos em rocha sólida. E a nossa fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus que a Bíblia nos ensina. Então, que a gente alimente mais a nossa fé do que os medos e que a gente saiba administrar e eliminar as dúvidas no nosso coração. E que a gente saiba pedir ajuda para Deus para isso também. E que a gente se lembre que tudo é possível ao que crê, ainda que não esteja na lógica humana. Nós podemos lembrar quando Jesus falou: se tendes fé para isso, não é se Jesus tem poder, porque Jesus ele tem poder para todas as coisas, mas a pergunta é para nós se nós cremos que Jesus é todo poderoso para realizar isso. Então, a nossa fé está ligada também a nós reconhecermos a soberania do poder de Deus, que Deus ele tem poder para todas as coisas, ele tem poder para transformar, para curar, ele é soberano, ele detém todas as coisas na mão. Só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas elas não querem respeitar o tempo do processo ou querem que encaixe a lógica humana dentro da lógica espiritual. E aqui nós temos que aprender com Jesus é que é sobre a vontade de Deus, não sobre aquilo que nós pensamos que é a vontade de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá em João 11, que nos conta sobre a ressurreição de Lázaro. Ali muitas pessoas provavelmente esperavam que Jesus chegasse antes. Então, quando Jesus se posiciona ali, chegando depois, 4 dias, que é uma coisa assim que era impossível ali no contexto histórico, quando o defunto ele já estava passado, assim, já estava em ponto de putrefação. Jesus chega justamente quando ali na lógica humana não tinha mais jeito. Mas aí, o que acontece? Você tem fé para que Lázaro levante? Porque Jesus tem poder para ressuscitar Lázaro da tua vida. Então, nós podemos aprender isso com essa história. Se nós crermos que Jesus é soberano em poder, que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, detém todo o poder para realizar milagres e que Ele é o mesmo ontem e hoje, que Ele pode sim realizar todas as coisas e que nós tudo podemos em Seu nome, estando dentro da vontade de Deus, nós vivemos grandes milagres, mas para isso nós devemos nos posicionar em espírito de oração e em busca de relacionamento com Deus diariamente, não apenas numa lacuna de tempo, não apenas indo à igreja, mas todos os dias, porque assim nós podemos viver uma vida espiritual mais intensa, com obras, ou seja, uma vida espiritual que de fato busca viver a palavra, não apenas uma vida espiritual que está ali só para observar, para absorver e descartar. Nós estamos aqui para buscar viver os caminhos de Jesus Cristo. E a fé é um desses caminhos. Na verdade, Jesus Cristo é o caminho e a fé é um dos passos que Jesus Cristo nos ensinou para agradar a Deus, que é reconhecer a soberania do poder de Deus para realizar todas as coisas, que Deus está no controle de tudo e que ele detém o poder para todas as coisas. E nós vemos isso quando nós lemos aqui da ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, nós vemos aqui Marta citando, já cheira mal porque já é de 4 dias. Então, ela estava ali colocando um impedimento segundo a lógica humana. Então, quantas vezes nós não fazemos isso? Mas é natural, porque nós somos humanos, é natural as nossas emoções, por vezes, nos projetar a isso. Mas aí, o que nos diferencia se vamos viver o milagre ou não, é o que fazemos depois disso. Nós vamos até Jesus, para além das nossas emoções, para além do que a nossa emoção diz, a nossa emoção nos diz: não, é impossível, porque já cheira 4 dias. Ainda que a sua emoção diga isso, faça como está descrito. Jesus disse: tirai a pedra. Se sua emoção diz: ah, é porque não dá, porque é impossível, porque já cheira mal. Entenda, Jesus tem o poder. Então, cale a voz das suas emoções e lembre-se a elas da história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, que Marta ela também passou por esse processo
emocional, de pensar diante do cenário que estava diante da sua vista. Era uma coisa real ali na sua vista. Realmente, na lógica humana, era impossível. Não tinha recursos, não tinha possibilidade na lógica humana de Lázaro ser ressuscitado, do milagre ali acontecer. Mas justamente porque tem o nome de milagre, é Jesus que faz, não nós. E em Jesus nós podemos, quando verdadeiramente nós buscamos calar a voz das nossas emoções que dizem que é impossível pelo cenário contra a lógica humana que se apresenta. Então, ainda que um cenário ilógico se apresente, um cenário contra a lógica humana se apresente, entenda, não é pela lógica mesmo, é pela fé. E em tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece. E se você crê que ao obedecer, tirando a pedra, porque Jesus tem poder para isso, você pode viver grandes milagres, nós podemos viver grandes milagres, porque tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Então, que a gente obedeça a Jesus quando ele dizer: tirai a pedra, porque Jesus Cristo pode todas as coisas e tudo podemos em Cristo que nos fortalece, e que a gente possa ouvir das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Lázaro, vem para fora e que o nosso milagre venha para fora e que a gente possa viver processos de milagres atrás de milagres, caminhando pela fé em Cristo Jesus que nos fortalece e nos elevando espiritualmente, crescendo espiritualmente como a aurora dia após dia, aprendendo a elevação espiritual e a sermos renovados pela palavra de Deus em Cristo Jesus, que a nossa fé seja fortalecida e que a gente não desista das promessas de Deus, que de fato a gente seja surdo para a opinião de pessoas e cego para cenários ilógicos, cenários contra a lógica humana e que a gente lembre as nossas emoções quando elas quiserem gritar a nós que não tem jeito. Que não tem jeito, a gente lembra elas, não tem jeito, não tem jeito mesmo para homens, mas para Jesus tudo tem jeito e nós não somos nós que fazemos, é Ele. Então a nossa vida tem jeito e tudo temos naquele que nos fortalece. Nós podemos sim, nós vivemos de milagre porque nós somos em Cristo Jesus. Cristo Jesus habita em nós. Glória a Deus, Ele vive. Glória a Deus, louvado seja Deus. Senhor, eu entro na tua presença nesse momento. Eu te agradeço por essa palavra abençoada. E eu te peço, Senhor, nos acrescenta fé, nos inspira em fé, nos ajuda a caminhar em fé, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a não sentirmos culpa quando as nossas emoções quiserem nos apresentar como a Marta, Senhor, que já cheira mal, que já é de 4 dias, que na lógica humana não tem jeito, que a gente não se sinta culpado diante desses processos, e sim que a gente busque o fortalecimento na tua palavra em Cristo Jesus, se lembrando dos teus feitos, se lembrando que é natural, por vezes, as emoções quererem apresentar caminhos opostos, caminhos que colocam obstáculos à fé, mas que se a gente deixar que a nossa fé sobrepasse, sobreponha os nossos medos, nós podemos viver grandes milagres em Cristo Jesus se nós crermos na soberania do teu poder, do seu amor, do seu cuidado para conosco. Nos ajuda a sentir essa paternidade, esse amor maior do Senhor por nós, de modo que nos destrave todos os bloqueios e que nos ajude, Senhor, a confiarmos mais em Ti, na soberania do Teu poder. Nos ajuda a ouvir mais a Tua palavra e ler mais a Tua palavra, de modo a crescermos e evoluirmos em fé dia após dia, para que a gente possa o agradar mais e também tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós dia após dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. E todavia que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Louvado seja Deus.